Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria? Louvado seja o Senhor. Vamos dar início ao nosso grande culto, né? De adoração a Deus. Hoje é em homenagem à Reforma Protestante. Hoje é dia 31 de outubro. No ano de 1517, o monge Martim Lutero foi usado por Deus para mostrar ao mundo, praticamente, que a salvação era totalmente diferente do que estava sendo pregado. E Deus deu a ele um esclarecimento sobre os 5 solas. Solas significa somente, é latim. Nós colocamos ali os quadros, ficou muito bonito, eu e o pastor Rony. Né, cada um fez uma coisa. E parabéns pelo trabalho, viu, pastor? Vocês são... Amém? Glória a Deus. Está ali, ó. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Diga comigo assim bem forte, olha, só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Daqui a pouco o pastor Rony estará ministrando a palavra. Domingo passado nós ministramos a palavra também usando como base a Reforma Protestante. E hoje será a continuação da ministração sobre a Reforma Protestante, para entendermos a importância que tem nos dias de hoje. Os mesmos problemas combatidos naquela época existem hoje em escala maior, porque hoje são mais habitantes na Terra. Quanto mais pessoas na Terra, quanto mais pessoas se convertendo, quanto mais pessoas pregando, a chance de haver distorções, problemas, é muito maior também, né? Então, na ministração, todos nós entenderemos a grande importância da Reforma Protestante. O que Satanás fez? Ele usou as pessoas para dizer que dia 31 de outubro é dia das bruxas. E sabe o que é pior de tudo isso? É que muito crente adere. Tem crente que veste o filho de bruxa, compra roupa de bruxa. Ontem eu vi tanta adolescente, umas meninas bonitas, uns rapazes bonitos, vestidos, né, de bruxa, de bruxo. E eu pensei, eles não sabem o que eles estão atraindo para a vida deles. E às vezes a igreja não desperta, Jandira, para essas coisas. Essa semana eu conversei com um obreiro, eu falei com ele, olha, domingo é dia da Reforma Protestante. Ele falou assim, o que é isso? Eu falei, você não sabe o que é Reforma Protestante? Não. Você não sabe quem foi Martim Lutero? Eu não. Eu pensei, puxa vida. Então, assim, um evento que Deus fez há 504 anos, que mexeu com todo o planeta, e às vezes a pessoa está dentro da igreja com a Bíblia na mão, com toda a informação disponível, e ele não sabe o que é uma reforma protestante, não sabe o que Deus fez através de um homem chamado Martim Lutero. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus, acima de tudo por Jesus Cristo, que veio para mudar tudo isso. Porque nós estávamos indo para o inferno, a Bíblia diz, nós éramos inimigos de Deus, estranhos ao concerto da promessa, e Deus enviou Jesus para mudar tudo isso, e hoje você está aqui glorificando a Ele, amém? Então acompanhe comigo a palavra de Deus, Salmo de número 27, depois da leitura e da oração, estaremos louvando a Deus. Salmo de número 27. Você que tem aí a sua Bíblia, localiza aí, vamos ler. É um salmo de Davi. Davi anelando pela presença de Deus. Salmo de número 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele afirmou isso.
Depois ele pergunta: de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores vêm até mim para me destruir, os meus opressores e inimigos é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, nada me atemorizará o meu coração. E se contra mim estourar uma guerra, ainda assim terei confiança. Olha a fé desse homem. A gente admira Davi, mas às vezes a gente não quer exercer a fé que Davi exercia, né? Elogia Davi, mas não quer fazer o que Davi fazia. Olha a confiança dele. Olha, repete comigo assim, olha. Ainda que uma guerra estourasse contra mim, ainda assim terei confiança. Amém? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa dele todos os dias. Habitar na casa de Deus todos os dias não é congregar todo dia, não é ir no culto todo dia. Eu vou na igreja de segunda a segunda, então estou habitando na casa do Senhor todos os dias. Não é isso. Habitar na casa do Senhor é estar na presença do Senhor todos os dias. Amém? Então fecha seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 31 de outubro, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje, Deus, nós estamos em festa também, porque um dia o Senhor despertou alguém para mostrar ao mundo mais uma vez que acima de tudo está a tua palavra, está Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, e na leitura que nós fizemos agora, o teu servo Davi expressou a confiança que ele tinha no Senhor. Ó Deus, quantas batalhas estouram contra nós, quantas guerras, Pai, nos ataca todos os dias da nossa vida. A nossa mente, Deus, é um campo de batalha. A tua palavra nos ensina, Deus, que o nosso espírito peleja contra a nossa carne e a nossa carne peleja contra o nosso espírito para não fazermos aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer. Meu Deus, mas uma coisa eu sei, a vitória é minha. A vitória é nossa, a vitória é da igreja do Senhor, pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não está firmada em Pedro, em Paulo, em Tiago, em João, em pastor Gil, em nenhum outro pastor. A igreja do Senhor está firmada, meu Pai, em Jesus Cristo, o teu Filho, o Cordeiro morto e ressurreto, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, general dos generais. É por isso, Deus, que a tua igreja avança confiante, porque a igreja do Senhor está firmada em Jesus. Você que concorda com essa afirmação, dê um aplauso a Jesus e glorifique o nome dele, porque ele é bom e é eterna a sua misericórdia. Graças a Deus, aleluia. Povo de Deus, bom dia. Que a paz seja com todos, amém? Está um pouquinho frio, mas não vai impedir de nós esquentarmos esse lugar, chamando a presença do Espírito Santo, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor que Ele merece, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e o que passar disso é balela. O que passar disso é balela, porque somente ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, honras, glórias e louvores. Você crê nisso? Então levanta a tua mão assim. Diga comigo assim, vamos dar glória para quem é devido nessa manhã. Diga assim, glória ao Pai, glória ao Filho e glória
Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Somente Ele. Aplauda, aplauda, aplauda. Aplauda e vamos adorar a Ele, vamos glorificar a Ele, que somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos adorá-lo. Oh, glória. Quem sabe manda glória para o céu nessa manhã. Aleluia. Digno é de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, não há outro igual a Ele, somente a Ele a glória. E digno de glória, vai igreja, e levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, recebe Deus, e honras, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, e não há outro igual a ti, porque grande és tu, vai adorar Ele, não há outro igual a ti, não, não há, adore, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti. Recebe a glória nessa manhã, Senhor, porque não há outro comparável a ti, um Deus terrível na terra, um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus que zela pelas nossas vidas. Aplauda Ele, aplauda ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque somente Ele é digno de glória, digno de honra e digno de louvor. Quem precisa de um milagre aí? Eu preciso de vários. Você precisa de vários milagres? Eu preciso de um pacote de milagre. E Deus, Ele é fiel. Quando Ele quer, Ele entrega um caminhão de milagre, irmãos. Não duvida não, né, pastor? Deus, quando Ele quer fazer, irmão, Ele faz. Então vamos adorar o Senhor, dizendo: Mestre, eu preciso de um milagre. E Ele é especialista em entregar milagre nessa manhã. Aleluia. Oh, glória. Quem sabe adore. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto, declare. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Dá um abraço nessa menina, Shirlane. Dá um abraço nela. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. O Senhor está te entregando o teu milagre. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Quem precisa? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me. Aplauda aquele que tem poder para ressuscitar sonhos, projetos na tua vida nessa manhã. Aleluia. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, ei, Deus te entrega um milagre hoje nessa manhã. Algo que você veio buscar da parte de Deus, que você precisa muito. E você vai contar testemunho. Hoje, não é amanhã, é hoje. Por isso que eu falei com ela para te dar um abraço. Não era para mim te dar um abraço, era para ela te dar um abraço. Se você crê, tão somente sem duvidar, você verá
acontecer na tua vida. Se tu creres, verás a glória de Deus na tua vida. Amém? Toma posse, levanta a tua mão, recebe a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, tá chorando por quê? Se você tem um Deus. Aleluia. Aleluia. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou eu te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Declare: não chores, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. Vai passar. Você lembra? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Ei, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí eu vou levantar. E onde tu colocar as tuas mãos eu vou abençoar. Vai, declare: não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. Oh, vai passar. Deus é fiel. Ele é fiel. Aplauda o Senhor. Glorifique Ele. Porque Ele é Deus que quando você chora, Ele vem, Ele colhe as suas lágrimas. A palavra de Deus fala que a lágrima de um crente fiel, a lágrima de um servo de Deus não ficará no chão. O anjo vem com um odre. Ele pega essa lágrima e deposita diante do teu Deus, do meu Deus, no céu, Patrícia. Tá vendo, Patrícia? Lembra de quantos livramentos, Patrícia, o Senhor já te deu? Nem era para você estar aqui. Mas Deus te levantou e não há nada, nem ninguém que vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Deus te chamou, creia nisso. Recebe a sua vitória nessa manhã, viu? Deus, Ele é contigo.
Deus, Ele é contigo. E todas as lutas que vêm na vida de um cristão, não vêm para te abater. Tu és igual palmeira, pode vir o que for. Igual bambu, pode vir o que for. Está raizada na rocha, que é Jesus. Aplauda ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém? Cadê as crianças, os adolescentes, todos aqui? Oh, glória a Deus. Oh, glória! Temos manhã de testemunho para a glória do Senhor. Aleluia! Chega para cá. Ai, coisa boa. A palavra do Senhor diz assim, ora... O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aí, quando nós olhamos para esse altar, nós vemos a esperança do Senhor. Eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja do agora. Porque o momento mais importante que existe é o agora. Porque, na realidade, é o único momento que nós temos, é agora. É esse momento maravilhoso que nós estamos aqui, estamos vivendo, estamos respirando. Nós temos a esperança que nós vamos sair daqui e vamos para a nossa casa. Nós temos essa esperança, mas nós não temos essa certeza. Mas o Deus da esperança, Ele nos renova. E quando nós olhamos esses meninos e essas meninas aqui no altar, o nosso coração se enche de alegria. Papai, mamãe, toda vez incentiva eles a subirem, porque agora eu estou falando como pedagoga. Isso aqui, ó, está quebrando coisa na vida deles. Sabe por quê? Na escola nós temos que ir lá na frente apresentar trabalhos. Os professores nos chamam para fazer coisas no quadro. Então, eles olham assim, automaticamente, o cérebro deles fala, ei, nós já fizemos isso, nós já vencemos isso, a gente vai lá na igreja. E aí eles vão. Então isso aqui, além de ato profético, de bênção, é um ato pedagógico. É um ato pedagógico. Porque nós estamos mostrando para eles, vocês podem subir. E o melhor de tudo, nós estamos mostrando para eles, vocês podem ter liberdade junto ao Pai. E se vocês podem ter liberdade junto ao Pai, vocês alcançam aquilo que vocês quiserem. Não há barreira para vocês. O Deus da nossa esperança, Ele está dizendo para vocês, não há dificuldade lá na escola. Não há prova que vocês não possam ser bons, ótimos, maravilhosos. Não há uma educação física que vocês não possam escalar aqueles negócios que tem lá no ginásio. Não há. Não há uma química, uma física. Porque Ele está dizendo para vocês, eu sou o Criador de todas as coisas. E eu sou o Criador de vocês. E se vocês quiserem aceitarem, além de Criador, eu sou o Pai. A única coisa que Ele diz, aceita a minha paternidade. Como, papai? Como que eu posso, né, antes de ser papai, como, Deus, que eu posso aceitar a sua paternidade? Reconhece o meu amor por você. E eu enviei o meu primogênito para morrer na cruz por você. Quinta-feira nós terminamos um estudo dos 7 lugares onde Jesus Cristo sangrou por causa de nós. E cada um desses lugares foi para trazer vitória em determinadas áreas da nossa vida. E basta somente a gente querer. A pastora Jandira acabou de ministrar. Nossas mãos abençoadas. Por que vocês acham que as mãos do Senhor Jesus foram perfuradas com aquele prego? É justamente para nos devolver a autoridade de tudo que a gente tocar ser abençoado. Por que vocês acham que Jesus teve o pé perfurado? É para nos devolver a autoridade de aonde pousarmos as plantas dos nossos pés, aquele lugar o Senhor está nos dando como domínio, para quê? Para a gente expulsar as obras do mal daquele lugar. A Bíblia não está falando que está te dando só fisicamente, não, mas mais ainda espiritualmente. Então Satanás não pode se andar dentro da sua casa. O Senhor Jesus foi perfurado, a cabeça dele com aquela coroa de espinho, é para poder quebrar a maldição que surgiu lá no Jardim do Éden,
Que quando Deus fala, por causa do pecado, a terra torna maldita. Espinho na Bíblia é maldição. Então o espinho foi manchado com o sangue de Jesus para quebrar a maldição da pobreza, da miséria nas nossas vidas. E em todas as áreas. Nós não podemos ser pobres espiritualmente. Nós temos que ter uma cabeça elevada, um pensamento elevado. Nós não podemos ficar sendo dominado pela mídia que só põe medo, 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 morte, 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 pavor na gente. Nós temos que desligar isso e ligar a nossa mente no Senhor. Porque é onde está a nossa vitória. E é por isso que nós fazemos isso, é por isso que nós declaramos aqui no culto a palavra. Porque é pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra. É pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra. É por isso que nós declaramos na vida de vocês. Amém? Igreja, exército do Senhor, mãos santas sobre eles. Exercendo a autoridade que o Senhor nos deu. Nós abençoamos vocês. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que está acima de todo nome que se possa referir. E como autoridade colocada nessa terra pelo Senhor. Na vida de vocês, nós declaramos que não há nada que possa parar vocês. E que vocês não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas vocês vão seguir junto com Cristo para o alvo. E vão estar um dia, no dia determinado para o Senhor, na maior vitória, recebendo a coroa da vida eterna da mão do Pai. Dizendo, vem para o gozo, meus filhos amados. Que eu separei para vocês. Mas enquanto vocês estão aqui, nós liberamos vocês para prosperar e para serem luz no nome de Jesus. Agora vocês vão abençoar a igreja. Vocês vão estender mãos santas e vitoriosas e abençoar essa igreja. Nós abençoamos vocês com graça, com sabedoria, com inteligência, com intrepidez, com domínio próprio, com mansidão, com amor. Que todo o fruto do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês. E que vocês possam andar em sabedoria. E através da vida de vocês, muitas vidas virem ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Crianças, ainda não vão para a sala, que nós vamos ouvir um testemunho agora. Do que o Senhor tem feito. Testemunho, eles renovam a vida da gente. Vem cá, Priscila, dá o seu testemunho. E logo após, nós vamos ouvir a palavra através do pastor Rony. Amém? Eu não queria falar nada, mas Deus acaba incomodando a gente para a gente dizer, né, as bênçãos que Ele tem feito na nossa vida. Já tem algum tempo que eu estou pedindo a Deus que Deus me tire das faxinas, porque é um trabalho sem estabilidade, que Deus me dava um trabalho que eu tivesse estabilidade. E já estou almejando e pedindo a Deus isso já há algum tempo. E um dia, eu não lembro a data, mas a irmã Jandira estava aqui a orar para Deus abrir as portas do trabalho, do emprego. E eu vim aqui, ela abençoou as minhas mãos. E aconteceu uma coisa assim, que foi muito repentina. Quando eu cheguei aqui em 2005, eu trabalhei numa empresa, mas eu trabalhava à noite nessa empresa e trabalhei lá 4 anos. Depois de mais de 10 anos, eu fui chamada de novo para me voltar, para me regressar para essa empresa, para me trabalhar de dia. 8 horas de trabalho, já assinei o contrato. Que foi uma coisa assim que eu não achava, que nem lembravam mais de mim. E Deus já me abriu essa porta. Estou muito feliz mesmo com o trabalho, com a estabilidade que Deus tem aberto, né, abrido as portas para mim. E é isso. Aleluia! Ele é o Deus dos impossíveis, amém? Amém. Vem, irmã Fátima. Oh, glória! Aqui. Oh, Deus maravilhoso! Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Eu também quero dar o meu testemunho. Eu lutei para dar esse testemunho. Quinta-feira, eu vim para dar na quinta-feira, mas... E sexta-feira eu fiquei assim no meu coração. Eu não posso guardar isso comigo, né? O que é de Deus, a gente tem que... Quando Deus abençoa, quando Deus fala...
é para entregar, porque o testemunho é para despertar, para levantar os outros irmãos, né? É bênção de Deus, amém? E eu não estou dando esse testemunho porque eu vi a irmã dar. Estou a dar esse testemunho porque o Espírito Santo tem me incomodado desde a semana passada. Quinta-feira eu quis dar esse testemunho, mas eu até quis dar no domingo, mas eu não dei no domingo, o senhor sabe o porquê. É o seguinte, o meu testemunho é o seguinte, eu trabalho em restauração, sempre trabalhei na restauração, já trabalhei na limpeza, e eu estava desempregada. Em maio, eu saí da Santa Casa no lar de idoso, depois entrei numa fábrica e comecei a trabalhar, e naquele trabalho era ser descongelado, e para mim, com aquele gelo todo, não conseguia. Senti-me mal, não sei o que aconteceu, e o patrão mandou-me embora. E saí dali, fui para um outro trabalho, na Xandite. Quer dizer, eu estava entrando numa porta e saía, entrava na outra. E um era com contrato, mas não estava ali grande coisa. E eu fui para trabalhar na Xandite, apanhei mau jeito, fiquei em casa, o patrão mandou-me embora. Eu dizia assim, não é de Deus, esse trabalho não é de Deus. Mas eu fui falando. E eu tenho pedido, assisto às vezes um culto de oração através do grupo da Angola, da Igreja Mundial. São pastores que têm me apoiado. E os meus pastores espirituais também têm me apoiado, onde eu já cultuei. E eu andei muito, muito, muito triste. E um dia, eu sempre pedi vir para aqui, para essa igreja. Já cultuo com eles desde lá. E eu sempre falei com o pastor. E o pastor expliquei a situação que eu estou a viver de trabalho. E um dia o pastor estava ali já a fechar a porta. E o pastor falou comigo assim, irmã Fátima quer um trabalho de segunda a sexta e que dá tempo de vir fazer a obra. Eu disse amém. Aquela palavra ficou na minha mente. Eu rodeei todo o sítio, mas onde eu fazia a inscrição, parecia que o ouvido do pastor estava comigo. A palavra do pastor estava comigo ali no meu ouvido. Ele dizia assim, irmã Fátima quer um trabalho de segunda a sexta. Eu disse amém. De repente, eu recebi um telefonema de uma patroa que trabalhei em 2009, que é essa minha chefe, também chama-se Fátima. E ela perguntou assim para mim, Fátima, tu já estás a trabalhar? Eu disse, não. Olha, eu estava trabalhando na Xandite, mas pronto, despediram-me. Tu queres vir aqui o pé da gente? Eu disse, quero. Eu fiquei contente, eu disse, quero. E ela pensou que eu estava em Angola, estou cá, pronto. Eu disse, não, eu quero. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E ela um dia ligou para mim e disse, Fátima, tu vens para fazer 5 horas. Eu disse, amém, a bênção. E quando ela desligou o telefone, eu disse, em nome de Jesus, tu me chamaste para 5 horas, mas eu não vou fazer 5 horas. Eu vou fazer 6, 7, 8 horas. Aquilo eu guardei no meu coração. As aulas começaram, estavam a aproximar as aulas, e ela nunca mais me chamava. Um dia eu mando uma mensagem, ela disse assim para mim, Fátima, já não vais fazer 5 horas, vens para fazer 6 horas. Eu disse, amém. Eu disse, obrigada, está a subir. Aí, como ajudante de cozinha, eu disse amém. Para entrar das 6 horas às 8, das 8 às 3, eu disse amém. E eu fui com a minha mente, né, fui esperando, até que eu comecei a trabalhar, as aulas começaram. E conheci uma moça lá, já nos conhecemos há muitos anos, que era cozinheira. Eu entrei como ajudante e ela entrou como cozinheira. Eu assinei o contrato no dia 20, como ajudante de cozinha. No dia 1 de outubro, que é o meu mês abençoado, a patroa, a moça se despediu, e ela encostou assim no balcão e disse, Fatô, tu a partir de hoje serás a cozinheira dessa escola. Entrei, o primeiro meu telefonema foi com 5 horas. Irmãos, eu amo o Salmo 40. O Salmo 40 é a chave de toda a minha vitória, de todas as minhas bênçãos. É o Salmo 40. Hoje estou como cozinheira naquela escola. Estou a cozinhar para 381 alunos. 370 e tal alunos. Não é fácil. Vem mulheres que seguram assim na minha mão. Nunca vi de lado nenhum. Eu não sei quem cozinhou, não sei quem é. Mas as tuas mãos. Cozinhas bem. Não estou aqui para me gabar, que eu já desde miúda. Mas eu estou aqui a agradecer para a honra e a glória do Senhor. E pelas palavras que o pastor usou para mim, eu fui profetizada e eu fui abençoada também, né? Eu só devo agradecer esse Deus. Eu só devo agradecer esse Deus. Estou com um contrato ainda de
5 horas, de 6 horas, aliás. Ainda não estou com um contrato de 8 horas, nem vou me chatear por isso. Mas eu na sexta-feira saí muito triste do trabalho porque o diabo se levantou dentro do trabalho. E eu fiquei triste desde sexta, sábado. Hoje de manhã levantei, não dormi bem. Mas eu disse, o diabo não vai me envergonhar. Porque a bênção foi dada nas minhas mãos. E aqui eu estou, amém? Obrigada pela oportunidade, pastora. Pastor Rony. Domingo que vem daremos mais testemunhos, tá? Na presença, para agradecer o nome do Senhor. Pastor Rony vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. E vamos abençoar a vida do ministro do Senhor, para que ele seja canal e para que os nossos corações estejam preparados para aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E que o inimigo não venha roubar a semente, amém? Senhor, eis aqui o teu servo, nós te agradecemos pela vida dele. Senhor, te agradecemos, meu Pai, pelo instrumento que o Senhor levantou na sua obra, meu Pai. Ele e a família têm sido bênção, têm sido canal do Senhor, não só na tua casa, mas também nas nossas vidas. Pai, te agradecemos por essa família. Pai, e agora nós colocamos, Senhor, o teu servo no teu altar. Pai, usa como o Senhor quer, Pai. Ele está aqui como canal do Senhor. Pai, nós damos liberdade ao Senhor para agir nas nossas vidas, através da vida do teu servo. E, Pai, que tudo que o Senhor tem para nós, que nós possamos receber em nome de Jesus. Amém? Um bom dia, podemos assentar. Nós vamos dar continuidade falando sobre a reforma protestante. Como o pastor já tinha ouvido, falou, na semana passada, ele disse que a reforma ela deu início com Martinho Lutero, um grande reformador, um alemão, né, que até no início da reforma ele não compreendia direito o que a Bíblia queria dizer para ele. Mesmo ele sendo um monge, mesmo ele tinha a Bíblia para ler, o Espírito Santo ainda não tinha testificado no seu coração o sentido, o verdadeiro sentido das Escrituras. O que ela queria falar com ele? Então, a reforma protestante não foi apenas uma história, foi algo espetacular que Deus fez na terra, que Deus fez na sua igreja. Se nós olharmos ali, essas 5 solas que está ali, somente Escritura, somente graça, somente fé, somente Cristo, somente a Deus a glória, são os 5 pilares da reforma que naquela época a Igreja Católica, elas pregavam para um povo leigo e falavam o que eles bem entendiam. Os reformadores colocaram as 5 solas para identificar que somente a Escritura está acima da Igreja, somente a graça salva, somente pela fé que nós somos salvos. Somente Jesus Cristo é o nosso intermediador entre o Deus e o homem. Não há Maria, não há Rita, nem apóstolo que vai me intermediar. É somente Jesus Cristo. Somente dá a Deus a glória, não dá glória aos santos da terra, não dá glória aos homens da terra ou qualquer outra coisa. Somente a Deus. Então, todos esses 5 pilares refletem o que a Bíblia diz e o que a igreja naquela época estava pregando ao contrário. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, versículo 1 e 2. A reforma protestante, ela foi protagonizada por Martinho Lutero.
em 31 de outubro de 1517. Hoje, 31 de outubro de 2021, fazemos hoje 504 anos da Reforma Protestante. Diz assim, Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Só nesse versículo nós já falamos todas essas solas, só nesses 2 versículos. Mas eu queria voltar com vocês, vamos fazer uma retrospectiva de Jesus até a reforma. Uma retrospectiva rápida, para nós entendermos o que realmente significou a reforma protestante para nós, cristãos. Hoje, os pagãos comemoram o dia das bruxas, o dia de todos os santos. Nós comemoramos a reforma protestante, porque ela foi um marco da era cristã. Voltamos para o ano 1. Jesus Cristo nasce. Depois que Jesus Cristo nasce de uma virgem chamada Maria. Ele passou mais ou menos 33 anos na terra. 30 anos ele passou com o seu pai em uma oficina de carpintaria. A partir dos seus 30 anos, ele começa o seu ministério. E nesse ministério, ele escolhe 12 discípulos, que mais tarde se tornariam 12 apóstolos. Jesus Cristo, quando ele prega o evangelho eterno, durante esses 3 anos, as pessoas que moravam ali, ele escolhe para ele discípulos, não porque o discípulo era isso, porque ele tinha isso, porque ele era quem ele era, mas pela sua misericórdia. Ele viu que aquele discípulo iria dar um resultado lá na frente. E Jesus Cristo escolheu 12 discípulos, que mais tarde seriam apóstolos. E no final dos seus 3 anos na terra, dos seus 33 anos na terra, ele foi pego, morto, crucificado numa cruz. Somente ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E durante 40 dias, ele passou na terra, 40 dias, passou na terra, evangelizando e dando os últimos conselhos para os seus discípulos. Depois disso, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, iniciou-se então a expectativa de um grande reavivamento, de uma descida do Espírito Santo, o qual Jesus Cristo tinha dito aos seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto descerá o meu Espírito, e vocês serão batizados no Espírito, revestidos de poder. Então os discípulos não saíram para o canto nenhum, eles ficaram em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, o qual Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele ainda deu uma comissão para eles. Jesus Cristo disse em Mateus 28, versículo 18 a 20, ele deu aquela grande comissão aos seus discípulos, dizendo: e aproximando-se Jesus Cristo, falou-lhe dizendo: foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No capítulo 24 de Lucas, versículo 9, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E no capítulo 2 de Atos, chega ao fim da grande expectativa. Desce o Espírito Santo,
como língua de fogo nas cabeças das pessoas, dentro de um templo, mais ou menos com 120 pessoas, todos eles aguardando a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo ali desceu, e nenhum deles conseguiram se ater em pé, porque eles caíram no chão do poder de Deus, e a partir daquele momento, eles foram revestidos de um grande poder, e todos os discípulos foram totalmente diferentes. Pedro foi um homem que se transformou, Deus deu para ele uma autoridade nas suas palavras. Ao sair daquele grande avivamento, da descida do Espírito Santo, depois que ele saiu do templo, Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus Cristo. Aqui a igreja, quando Pedro ganha essas 3.000 almas para Jesus, aqui a igreja começa a nascer. Depois da morte de Cristo, depois da descida do Espírito Santo, Pedro ganha as primeiras 3.000 almas e a igreja começa a nascer ali. Em Atos 2, versículo 42 e 47, fala sobre isso, que Pedro ganha essas 3.000 almas. Aqui a igreja começa a ter forma, aqui a igreja começa a ter um alicerce. No caminho de Damasco, um homem da tribo de Benjamim, chamado Saulo, Deus desceu nele ali uma luz muito grande, e ali quando ele estava a caminho de Damasco, porque ele era um perseguidor dos cristãos, quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu para ele numa forma muito gloriosa, e ali ele caiu ao chão, e ali ele ficou cego, porque não conseguia ver a luz, e ali ele foi liberto pelo Senhor, e Jesus Cristo disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus. E ele disse: eu sou Jesus, ao qual tu persegues, porque se tu perseguires um dos meus pequeninos, tu também me persegue. E ali, Saulo foi transformado por Deus. E a partir de então, a partir da sua conversão em diante, a igreja começa a ter a espinha dorsal da teologia. Todas as epístolas de Paulo é algo muito profundo, que dessas teologias de Paulo, que a igreja vai se alicerçando, vai criando a sua espinha dorsal, vai criando os seus alicerces perfeitos, e a igreja se torna uma igreja sadia, porque todos os discípulos, todos os apóstolos estão ali, seguindo o que é que a Bíblia ensina. Todos estão seguindo as doutrinas dos apóstolos, porque os apóstolos ensinavam o que Jesus Cristo ensinava. A doutrina estava ali. A igreja nesse momento, ela tinha doutrina, ela tinha fundamento, ela tinha teologia, ela tinha pastores, ela tinha missionários, ela tinha evangelistas, ela tinha mulheres cooperadoras. A igreja estava completa ali. A igreja estava firme, a igreja estava firmada na rocha, a igreja tinha tudo para avançar. E a igreja expandiu. A igreja saiu de Jerusalém, foi para outras cidades, como a Síria, como a Etiópia, como a Ásia, como a Turquia, Grécia, Espanha, toda uma parte da Europa. A igreja se expande a partir do primeiro século. Entre o primeiro e o segundo século, a igreja dá aquela explosão, e a igreja está firme, e a igreja é poderosa em Cristo, a igreja tem fundamento na Bíblia. A igreja do primeiro século, eles não inventavam coisas para chamar a atenção, eles pregavam a palavra de Deus, eles falavam o que Jesus Cristo dizia, eles repetiam as suas palavras, porque o próprio Jesus Cristo, antes de morrer, disse: vão, que o Espírito Santo vai vos lembrar de tudo o que eu falei. E isso que acontecia. No entanto, você sabe que nenhum homem, ele é eterno. No ano 67, Paulo, ele é enforcado. Ele é morto. E todos os apóstolos vão morrendo. Um por um vão morrendo. Uns queimados. Outros pregados numa cruz de cabeça para baixo. Outros escorraçados. Outros cerrados pelo meio. Os apóstolos vão morrendo. Por quem? Pelo amor de Jesus Cristo. E os discípulos dos apóstolos também vão morrendo queimados.
muitos deles foram mortes terríveis. Um dos discípulos de João foi amarrado nele cordas, um num braço, no outro, uma corda no outro braço, outra na perna, outra na outra perna, e os cavalos esticavam até ele se rasgar no meio. Muitos pensam que o evangelho é um evangelho que só dá vitória. É o único que nós estávamos ouvindo ontem. Depois é só vitória. Não. Depois é tribulação. A sua vitória está no céu. No ano 70, depois da morte de Paulo, depois da morte dos discípulos, somente João Batista, ou seja, João, o discípulo João Batista é o antecessor de Jesus. Somente João, ele não morreu de morte terrível, ele morreu de morte natural. No ano 70, Vespasiano Tito invade Jerusalém. Jerusalém era a sede da igreja. E as suas filiais estavam espalhadas por todo o mundo. Houve uma grande revolta em Jerusalém, no ano 70. Vespasiano Tito, de Roma, o general de Roma, invade Jerusalém e destrói o templo, acaba com o templo, queima as casas, queima as casas dos cristãos. E os cristãos, muitos deles foram mortos, os judeus, muitos foram mortos, e a maioria também foram espalhados pela toda a terra, entre eles os cristãos. E aí nesse momento, a igreja ela se expande mais ainda, porque os cristãos que estavam ali em Jerusalém, foram para toda parte do mundo, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, por toda parte do mundo eles foram. E lá onde eles estavam, eles pregavam o evangelho. E a igreja se expandiu. Lá nos anos 90, na época o imperador mandou que pegasse João, o discípulo de Jesus, e levasse lá para a ilha do mar Egeu, na ilha de Pátimo, e cerrasse lá ele, que ele nunca mais saísse de lá. Ele pensava que ele ia dar um fim, um basta na igreja, iria colocar um bloqueio na igreja, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele pensava que iria sumir com a igreja, porque todos os apóstolos, todos os discípulos estavam mortos, e muitos deles espalhados pelo mundo. Mas, no entanto, ali na ilha de Pátimo, Deus desce até João e mostra para ele os finais dos tempos. E ele escreve um livro, o livro da revelação no Apocalipse. João morre, depois disso, com morte natural. E a igreja continua avançando. A igreja expande por todo o mundo. Já no início do segundo século, Deus usa homens, teólogos, pensadores cristãos, homens que realmente se dedicavam à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, às orações, aos jejuns. Deus levanta Irineu de Lyon. Deus levanta Policarpo. Deus levanta Crisóstomo para a expansão do Evangelho, para o entendimento melhor do Evangelho. Mesmo que Jerusalém estava ainda de uma fase triste, dominada pelos romanos, Deus levanta outros homens para pregar o seu Evangelho, para dizer o que a Bíblia diz, para espalhar as verdades. No início do século III, a igreja sofre uma das maiores perseguições. Naquela época, o imperador, ele ordenou que todos os bens dos cristãos fossem tomados, fossem confiscados, as suas casas fossem confiscadas, os seus filhos fossem vendidos como escravos, todo o seu ganho, os seus gados, suas fazendas fossem confiscados para o Estado, e eles não teriam mais a liberdade de cultuar a Deus em um templo, em uma sinagoga. Então os cristãos vivem a vida fugindo, escondidos nas catacumbas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre
As Catacumbas de Roma. Já ouviram falar? É um livro que lá conta a história que os cristãos, eles não tinham onde cultuar. Eles tinham que cultuar sozinho, porque o imperador dizia que se ele ouvisse alguém cultuando um Deus que não fosse o Deus da religião deles, eles iriam morrer. Então eles entravam nas catacumbas, e lá eles moravam, lá eles comiam, lá eles cultuavam, lá eles enterravam seus mortos. Quando eles saíam das catacumbas era para fazer alguma coisa, e voltavam rápido para o seu buraco. Os cristãos viviam assim no século III. No entanto, mesmo a igreja perseguida, mesmo eles morrendo com medo, eles cresciam, eles expandiam, eles cada vez mais se aproximavam de Deus. Eu não sei por que quando nós somos perseguidos, quando nós estamos sofrendo, é um momento que mais nos apegamos a Deus. Mas quando está indo muito bem, em nossa vida financeira, em nossa vida conjugal, na nossa família, no nosso trabalho, nós esquecemos muitas vezes de Deus. No século 313, no ano 313, Constantino vem ao poder. Em uma das suas guerras, Constantino viu uma visão de um cavalo e um homem dizendo: olha, você vai vencer essa guerra. Ele entendeu que era Jesus. E quando ele venceu a guerra, ele veio para Jerusalém. E ali ele decretou que toda Roma, todo o seu império, a única religião seria cristã. A partir de Constantino, o cristianismo se tornou a religião do seu império. Então, aconteceu uma coisa boa aí. Os judeus, eles não precisavam mais ficar os cristãos não precisavam mais ficar nas catacumbas. A igreja, o Estado, o rei, o imperador, construía templos para a igreja. Então a igreja não precisava mais cantar, adorar a Deus nos buracos, porque o Estado construía templos para eles. A igreja, todos os bens confiscados pelo Estado foram devolvidos para os cristãos. Foi mais ou menos um período de paz ali, na época de Constantino. Mas isso não foi uma coisa muito boa. Apesar dos cristãos serem aceitos no Estado, devolvidos seus bens, ter algum lugar para adorar, andar livremente pelas ruas, pregar o Evangelho, não foi muito bom. Porque eles começaram a se deformar. A igreja era formada, mas quando houve essa liberdade, essa paz, eles começaram a deformar. Por quê? Na época, Constantino ordenou que todos os bispos, que todos os apóstolos, não, na época era bispos, presbíteros, recebessem uma quantia em dinheiro para trabalhar no templo. E todos os cristãos, todos que eram cristãos, eram beneficiados pelo Estado. Então, todos aqueles que não eram cristãos, correram para a igreja. Mesmo não sendo convertidos, eles traziam suas bagagens pagãs para dentro do templo e se diziam cristão para receber algum benefício do Estado. Naquela época, ser cristão era um benefício. Então, a igreja, a entrada no templo, em vez de ser uma conversão, se tornou conveniência. Todos, um exemplo, se aqui o presidente, ele falasse, todos os cristãos de qualquer igreja iriam receber um salário de 500 euros por mês. Será que a igreja não ia chover de crente aqui? Ia chover de crente aqui. Ia encher de gente aqui.
Para quê? Para ganhar o benefício. É isso que estava acontecendo lá. E a igreja começou a se deformar. As doutrinas dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos já não faziam mais sentido na igreja. Porque as coisas pagãs iam sendo infiltradas dentro da igreja, das pessoas que não eram verdadeiros cristãos. E foi aí que então, um outro imperador, chamado Focas, no ano 6, no século 6, ele introduziu na igreja uma das maiores heresias da época. Ele introduziu o título de Papa. Ele chamou um dos bispos, que naquela época era bispo Gregório, e disse: olha, eu vou te empossar como bispo universal da igreja. E o bispo pulou e disse: não faça isso. O bispo universal é somente Jesus Cristo. E todo aquele que aceitar esse título de bispo universal deve ser considerado um herético. Passou-se 3 anos depois, ele chamou um outro bispo. E esse bispo aceitou o título de Papa Universal da igreja. Então, esse título Papa, ele não veio de Pedro. Ele foi reconhecido lá no ano 606. Aí, às vezes, alguns podem perguntar. Mas eu já li histórias na escola, quando ensinava a história, que desde Pedro vem o papado, as origens do papado veio desde Pedro. Mas deixa eu lhe dizer, existia um documento na França, que esse documento era um documento forjado, e esse documento forjado foi para que esse título de Papa fosse aceito. Esse documento dizia as origens desde Pedro, mas era forjado, então foi aceito na igreja, e não se interessaram em saber qual era a fonte desse documento. Não quiseram saber, introduziram na igreja. Então veio aí o papado. A partir no século 6, iniciou-se o Papa, ou o Papa Universal da igreja. A partir disso, houve muitas heresias, houve muito paganismo. A partir disso, houve a idade das trevas, que a igreja de Cristo, se tornou uma igreja herética. Porém, Deus levantou homens, antes de Martim Lutero, homens que se dedicavam à Bíblia, homens que não aceitavam as doutrinas dos papas, não da Bíblia. Em 1324, houve um homem chamado John Wycliffe. Ele era um inglês. Ele escreveu muitas coisas, muitos livros, contra as indulgências, contra as heresias da Igreja Católica. Ele pregou muito forte contra a Igreja Católica, contra a imoralidade da igreja naquela época. Ele pregou muito contra os benefícios que a igreja recebia do Estado. Pregou contra as indulgências, pregou contra o perdão papal. Naquela época, o povo, para que eles viessem receber perdão, não precisavam se arrepender, apenas comprar um documento dizendo: olha, os seus pecados estão perdoados durante 1 ano, pagava aquela quantia. Os seus pecados estão perdoados durante 5 anos, pagava aquela quantia. Seus pecados estão perdoados durante 10 anos, pagava de acordo que você tinha dinheiro, você ia pagando. Não existia mais arrependimento para os pecados. Existia dinheiro para pagar. E esse homem, John Wycliffe, ele pregou muito contra isso. A igreja considerou esse homem como inimigo da igreja e mandou matá-lo, crucificá-lo e queimá-lo vivo. Depois dele surgiu John Hus, que foi seu discípulo. John Hus leu também
John Hus, ele era tcheco, da Tchecoslováquia. Ele leu os escritos de John Wycliffe e ele se identificou com aquilo. Ele era um médico, mas não abandonou a medicina para estudar a Bíblia. E ele começou a pregar contra isso. Ele começou a confrontar a igreja, ao Papa. Ao final, ele escreveu a Bíblia, traduzindo-a para a sua língua. John Wycliffe também traduziu a Bíblia para o inglês. E John Hus foi também morto, porque foi inimigo da igreja, considerado inimigo da igreja. Depois dele, nós temos também Savonarola. Jerônimo Savonarola, outro grande homem que Deus levantou para pregar a verdade. Jerônimo Savonarola também era um médico, só que ele deixou medicina para estudar a Bíblia. E ele foi contra tudo. O Vaticano passou a considerado como inimigo da igreja e mandou-o queimar em praça pública. Um deles, queimado em praça pública, cantava hinos enquanto era queimado. Eu pergunto para vocês, vale a pena ser crente? Vale a pena pregar o Evangelho? Você não tem medo de morrer por causa do Evangelho? Todos nós vivemos aqui num país livre. Saímos à vontade, vamos à igreja a hora que quando a gente quiser. E se um dia isso acontecer novamente? Terão coragem de dizer eu sou cristão? Abrir a boca e dizer assim, eu sou de Cristo. Isso nós só vamos saber no dia que isso acontecer, porque os verdadeiros cristãos, eles nunca irão negar Jesus Cristo. Os verdadeiros cristãos poderiam ser arrastados pela rua, amarrados numa corda, mas nunca negarão a Cristo. É o que naquela época aconteceu. Aconteceu no tempo de discípulos, aconteceu também no tempo na Idade Média. Hoje em dia já acontece, muitos cristãos são degolados por amor a Jesus. Hoje estamos aqui, num lugar de paz. É por isso que essa igreja não está cheia. Porque as pessoas estão à vontade, vão na igreja quando quer. Acham que a igreja é um lugar de passeio, de um convívio. Naquela época não era assim. A igreja era um local de adoração. A igreja é um local de encontro com Deus. A igreja é um local onde eu confesso os meus pecados. A igreja é um local onde eu me alimento a minha alma. Hoje não. Depois desses homens surgiu Martinho Lutero, um alemão. Esse alemão ele foi para a faculdade com 16 anos. Martinho Lutero. Estudou filosofia, letras, história, estudou teologia. Só que quando ele estudou também advocacia, quando ele estava um dos melhores advogados da época, ele desistiu, parou tudo para ir para um mosteiro. O mosteiro se chamava Mosteiro de Jerônimo, agustiniano, Mosteiro Agustiniano. Martinho Lutero leu muitas literaturas de Agostinho. Agostinho também foi um dos grandes reformadores. Martinho Lutero nasceu em uma família religiosa. Ele era amedrontado por superstições, porque a igreja naquela época, ela pregava sobre superstições, sobre inferno, sobre isso, aquilo outro, que metia medo nas pessoas. Mas um dia ele parou tudo e foi para o mosteiro. Ali ele foi ser um monge, e ali ele estudou a Bíblia. E ali quando ele leu Romanos 1,17,
visto que, olha, ele leu isso aqui, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele não se revela em profecia. A justiça de Deus não se revela em cântico. A justiça de Deus não se revela em mais nada. É no Evangelho. Olha só. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. Quando ele leu isso, parece que as suas escamas dos seus olhos caíram. E ele disse, mas como? A igreja que eu frequento prega isso, e eu estou lendo isso agora na Bíblia. A salvação não é pelas minhas obras, dizendo ele. A salvação não é pelos meus méritos. A salvação é pela graça. A salvação é pela fé, por meio da fé. Ele leu isso, aí ele acordou. Ele acordou para a realidade. Caiu as suas escamas dos seus olhos. E ele disse consigo mesmo, estou pregando aquilo que não existe. A partir de então, ele focou no livro de Romanos, uma das cartas de Paulo. Focou nesse livro, estudou noites e noites, e dias, para compreender a verdade. E a partir de então, ele começou a pregar a verdade. Um dia, Martinho Lutero estava palestrando em um dos templos do seu amigo príncipe dos saxões. E um jovem, lá de Roma, veio até a Alemanha para vender indulgências. Então o jovem pregava nas ruas, ia na igreja, na porta da igreja, e dizia, olha, se você quiser tantos anos de perdão, paga tanto, tal. Foi negociar o perdão. Quando Martinho Lutero viu aquilo, se revoltou muito. Depois, só que ele não falou nada. Mas depois ele estava na sua própria paróquia, e os seus paroquianos, quando ia confessar os seus pecados, você sabe que já foram na igreja católica, acho que muitos de vocês já frequentaram a igreja católica. Quando você está lá confessando os seus pecados, ao final de você confessar, o padre ele fala que você tem que fazer tantas coisas para que seu pecado seja perdoado. Reze tantas Ave Maria, faça não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso? Não era isso? Pois. Só que quando ele falava isso, Martinho Lutero, os paroquianos diziam, não vou fazer isso não, porque eu já paguei meu perdão. Paguei por 5 anos o meu perdão. Aí ele se revoltou. E aí ele pegou e escreveu 95 teses e pregou na porta da sua igreja, da sua paróquia. Naquela época não existia jornais, não existia imprensa. Ou seja, já existia imprensa em alguns países, mas não existia jornais, não existia internet. Tudo que as pessoas queriam saber eram pregados nas portas dos templos. Todas as notícias da sua cidade era pegado na porta dos templos. Na época, a Alemanha, ela não era um país totalitário, ela não tinha um governo só. A Alemanha ela era dividida em príncipes, em locais, em cidades, e cada cidade tinha seus príncipes. Então, se aquela cidade quisesse saber de alguma coisa que o rei falou, ou que ia acontecer, estava lá pregado nas portas da igreja. Então, todos eles passavam para a igreja para ver se tinha alguma coisa nova todos os dias. E antes que o povo se acordasse, Martinho Lutero pregou lá as 95 teses. E todos aqueles que passavam, olhavam e liam. E isso revolucionou a Alemanha. E chegou até Roma. Roma mandou chamar Martinho Lutero. Martinho Lutero chegou até a Alemanha, a Roma, e o bispo de Roma disse, você reconsidera o que você falou? Você está indo contra a igreja. E todos que vão contra a igreja não têm um fim apropriado. Martinho Lutero falou assim, a menos que vocês me convença pelas escrituras, eu permaneço onde eu estou, e eu não volto atrás naquilo que eu escrevi. Então,
os bispos de Roma se reuniram para decidir o que ia fazer com Martinho Lutero. Martinho Lutero, nesse meio tempo, foi para casa, e no meio do caminho ele foi raptado pelos seus amigos e escondido em um castelo. E lá naquele castelo ele escreveu a Bíblia em alemão. E escreveu também muitos hinos. Eu tenho a Bíblia de comentário de Lutero. Ele escreveu muitos hinos. Muitos hinos da harpa cristã é de Lutero. E ele escreveu a Bíblia na língua do seu país. Deus usou ele tremendamente. Vocês sabiam que todo povo que é ignorante na leitura, no conhecimento, ele é facilmente enganado? Se nós somos ignorantes na Bíblia, se nós não lemos a Bíblia, nós somos facilmente enganados. Existem muitas igrejas que vendem até caroço de feijão e as pessoas compram porque são leigas, ignorantes na Bíblia. Vendem um caroço de feijão para alcançar alguma coisa. É o que estava acontecendo naquela época. Eles compravam perdão, compravam uma vida eterna. Até depois de morto, o morto não ficava em paz. Por quê? Naquela época, ele dizia para os filhos: olha, o seu pai morreu. Ele pode ter ido para o céu ou não. Ele pode estar no purgatório. Tem que ver como é que era a vida do seu pai. Ah, meu pai era assim, assim. Então ele está no inferno. Então é assim, você paga aqui. Assim que a primeira moeda cair no gasofilácio, o barulho soar, a alma do seu pai pula do inferno para o purgatório. E do purgatório vai pular para o céu. E eles criam, ignorantes, porque não conhecia a Bíblia. Porque naquela época a Bíblia não tinha imprensa e não era escrita em cada língua. Naquela época a Bíblia era escrita em latim, em grego, em hebraico, e nem todos conheciam essa língua. Somente os padres conheciam o latim. Ali está escrito em latim e em português. E nem todos conheciam o latim. Então somente os padres liam. E ele só lia aquele pedacinho. E explanava daquilo que ele achava que tinha que ser. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia todos os dias. Comê-la como os animais comem o capim. Comer e ficar remoendo. Não é pegar a Bíblia e ler rápido e ir para o trabalho. Ler rápido e dormir. É pegar a Bíblia, descansando, lendo ela, tentando imaginar o seu fundo histórico, tentando imaginar o que Deus quer falar com você. Foi a partir de então, quando Martinho Lutero pregou lá as 95 teses, nesse dia que ele pregou, era o dia 31 de outubro de 1517. A reforma ela foi importante porque ao longo da história houve muitas heresias na igreja. Uma das piores heresias foi um dos bispos do Egito falar que Jesus Cristo não era a mesma divindade de Deus. Ele dizia que Jesus Cristo foi formado por Deus, foi uma criatura formada do vazio. Mas a própria Bíblia diz que Cristo, ele é a mesma definição de Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Então Cristo, ele é Deus. O Filho de Deus tem a mesma essência do seu Pai, o Espírito Santo. Outra coisa que a Igreja Católica, da heresia, que levantaram, que iniciaram, foi o quê? A oração pelos mortos.
A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não há necessidade mais de orar por eles. Ora pelos vivos, que os vivos ainda têm chance. Outra heresia que a Igreja Católica inventou, isso foi no século 6, foi o purgatório. A Bíblia nunca falou sobre purgatório. A Bíblia só diz que existe o céu ou o inferno. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Não existe meio termo na Bíblia. Outra heresia foi no século 7, que foi em 613, ou 617, entre 617 e 613, foi o papado, surgiu o papado ali. Depois, no século 8, houve a confissão auricular. Todas as pessoas que tinham pecado, iam confessar seus pecados naquele recipiente onde ficava o padre, e ele ouvia os seus pecados. E naquela época, os padres tinham autoridades de perdoar ou não o pecado. A Bíblia diz: confessai vossos pecados ao Senhor. Confessai uns aos outros, e orais uns pelos outros. Mas quem perdoa o pecado é Jesus Cristo. No século 9, ainda no século 8, foi originado ao culto às imagens, a adoração às imagens. Foi levado a Maria como uma santa. Foi separado os santos. Foi estabelecido também a canonização de todos os santos. Até hoje tem essa canonização. Foi estabelecido também na época o dia do Sinado. Amanhã. Por que dia do Sinado, né? Já morreram? Quem morre não é descaracterizando os mortos. Mas nós temos que celebrar a vida. E enquanto estamos vivendo, temos que celebrar a vida. Então, a natureza da reforma, naquela época, foi para acabar com a ideia do paganismo, da heresia que surgia naquela época. Naquela época, o povo, a pergunta que se chamava: como os pecados são perdoados? E como alguém pode ser salvo? Essa era a pergunta daquela época. Então eles criaram essas 5 reformas, esses 5 pilares da reforma. Como a pessoa pode ser salvo? Pela graça. Quem pode perdoar o pecado? Jesus Cristo. Quem é que está acima de tudo? A igreja ou as Sagradas Escrituras? O pastor ou as Sagradas Escrituras? O padre ou a Bíblia? Quem está acima disso? A Bíblia. Ninguém, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo pode pregar aquilo que não está na Bíblia. Dias atrás eu vi uma notícia que haverá um culto lá numa cidade do Brasil, Goiânia, um culto dos animais, dos cães. A Bíblia tem que estar acima de todos. A salvação ela é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, o que ela é? Ela é um instrumento da graça, o qual sou alcançado por ela. Solos Cristo, somente Cristo salva, somente Ele é o único Deus, somente Ele é que eu posso ser, é o meu intermediador entre o homem e Deus.
Somente Cristo. Só Ele pode me salvar, através da sua morte na cruz, através do seu sangue. Somente a glória é Deus. Ninguém pode ser além de Deus a receber a sua glória. Somente a Deus dai glória. A reforma protestante ensina que a fé cristã, ela é intimamente ligada à descoberta das riquezas do Evangelho. A reforma cristã, ela nos traz a ideia da importância da leitura diária da palavra e do estudo dela. A reforma protestante, ela nos dá a entender que nós, contemporâneos, devemos entender que o Evangelho, que a pregação do Evangelho, que o evangelismo não é só para os líderes, nem para o pastor, nem para o clero, é todos nós somos evangelistas e missionários que devem levar a Bíblia. Precisamos ter em mente que a igreja reformada, toda a igreja reformada, ela deve se reformar todos os dias. Nós temos que ter ideia que a igreja reformada, no entanto, nós temos que não apenas entender que nós temos que renovar todos os dias, mas nós temos que crescer todos os dias. E nós só crescemos pela Bíblia. Nós só crescemos através do Evangelho. Nós só crescemos pela graça, pela fé, por Cristo, por Deus e pelas Escrituras. Creio que devemos sofrer cada dia uma reforma. Quando eu digo reforma, que a igreja precisa ser reformada, eu não estou dizendo que nós temos que buscar novidades no Evangelho que tem por aí, no mercado do Evangelho, no mercado gospel. Não. Nós temos que buscar voltar ao princípio. Reforma é voltar ao princípio, a doutrina dos apóstolos, a leitura da Bíblia. Isso é reforma. Eu quero convidá-los para se levantar. E aqueles que quiserem uma oração, esteja à vontade de vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vamos agradecer a Deus por esse dia, pela sua misericórdia, porque se não fosse a reforma, nós hoje, talvez não estaríamos aqui. Seríamos pessoas pagãos, caminhando para o inferno. Então diga comigo, repita comigo: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória. Então vamos orar. Pai Santo e Eterno, graça te damos pela tua bondade e misericórdia. Graça te damos por esse dia, por esse ensinamento, pela tua graça, pela tua misericórdia, que tem nos alcançado com o teu evangelho, com a tua graça, pelo teu Filho pregado na cruz do Calvário e pela sua ressurreição, que nos deu hoje, que nos dá hoje, Deus, o privilégio, Deus, de sermos salvos em Ti, Pai. Porque éramos condenados à morte, hoje somos salvos e salvos para a vida eterna, para a glória do Teu nome. Senhor, graça te damos por tudo, abençoa a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ser despedidos, eu vou passar os avisos da semana. Hoje nós passamos um pouco do horário, que nós tivemos também o nosso café, não é? E nós temos alguns testemunhos aí, vai ficar para o próximo domingo, tá? Amém, irmãs? Aí 2 pessoas para dar um testemunho, no próximo domingo a gente faz isso, tá? Deus abençoe, irmã. Na paz, cadê as crianças?
Está em casa? Amém. Irmão, se você trouxe a sua oferta, vamos consagrar a Deus. Aqui, geralmente, os irmãos fazem depósito, né, de oferta, dízimo. E a gente vê lá na conta da igreja que foi feito. Mas se você trouxe hoje alguma oferta, pode vir aqui, que nós vamos consagrar a Deus. Na terça-feira, às 20 horas, oração. Nós estamos aqui orando por você, você que pode, venha. Na quinta-feira, às 20 horas também, estudo bíblico. Minha esposa tem ministrado aqui estudos bíblicos, a gente ora também na quinta. E que Deus dê a você uma semana abençoada. Amém? E louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor chegou até nós. Amém, irmãos? Deus mudou a nossa sorte. Então, deixa eu orar pela vida financeira e que Deus possa recompensar você por tudo que você tem feito na obra de Deus, né? Aqui temos vários projetos. Essa semana eu pintei a sala das crianças, né? Tá de pintura nova, também essa pintura. Temos moldura para fazer aqui, colocamos os quadros. Também tem um trabalho que nós vamos fazer ali na entrada, um trabalho de gráfica, recebendo as pessoas ali com seja bem-vindo. E a gente vai melhorando a casa de Deus, né? Amém, meus irmãos? E que Deus abençoe você. Faz assim com a sua mão. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a nossa vida na sua presença. Senhor, e mais uma vez eu agradeço pela bênção do Senhor em nossa vida e em nossa casa. Senhor, eu abençoo a vida financeira dos teus filhos. Deus, o Senhor tem sustentado essa igreja. O Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem mantido, Pai, essas portas abertas para a pregação da Tua palavra. E nós estamos aqui, meu Deus, trabalhando para que as pessoas tenham as vidas transformadas. Senhor, dê graça aos Teus filhos. Dê uma semana abençoada aos Seus filhos, Pai. Abençoa a dispensa dos Seus filhos. Deus, que não venha faltar nada em nossas casas, para nós, para nossos filhos. E também que nós possamos abençoar, ó Deus, aqueles que têm necessidade de serem abençoados. Deus, traz sobre nossa vida a prosperidade do Senhor em todas as áreas, ó Deus, principalmente a prosperidade financeira, a comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ministrar a bênção apostólica agora sobre a sua vida. Você que nos assiste pela internet, tem os irmãos do Brasil que nos acompanham o nosso trabalho, também os irmãos ali em Moçambique, também tem alguns irmãos ali em Luxemburgo, na Bélgica, que acompanham o nosso trabalho. Que a bênção do Deus eterno, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Pai poderoso, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, todos dizem, amém? Dê um aplauso a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, tem café ainda? Ô glória! Você que não tomou café conosco hoje antes do culto, fica à vontade ali, tem ali um café abençoado, amém? Louvado seja Deus, uma semana de vitória para vocês em nome de Jesus Cristo, amém.